Boa noite, estamos, acho que no terceiro dia da na nossa Semana de Arquitetura e Urbanismo aqui da AGE, né? Que está hoje compartilhando a Paripiranga e Lagarto. Na verdade, hoje não, a semana toda foi assim. Vou apresentar o palestrante do dia, que é Eduardo Pizarro, né? Agradecer a presença dele, a disponibilidade. E dizer para a gente que é uma satisfação tê-lo aqui próximo, virtualmente, quem sabe um dia presencialmente. Está feito o convite. E aí eu vou fazer a leitura do currículo, né? Eduardo Pimentel Pizarro é um arquiteto e urbanista, radicado em São Paulo, onde colabora com colegas em cursos de projeto e design, ensina projeto urbano e ambiental e pesquisa o potencial infraestrutural latente nos espaços entre as edificações. Pizarro é doutor em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo, FAUSP, 2019, incluindo estágio de pesquisas como Academy Guest na ETH Zurich, ETH Zurich, Department of Architecture, professor Dr. Mark Angelis, 2019, ou 2017, desculpa. Ele também possui mestrado em tecnologia de arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, FAUSP, 2014, incluindo um estágio de pesquisa na Architectural Association Graduate School, em Londres, 2013, e graduação em arquitetura e urbanismo pela FAUSP 2012. Sua tese de doutorado especula uma São Paulo para o futuro, proposta a partir de parâmetros morfológicos, ambientais e sociais, transformando espaços urbanos negligenciados em infraestruturas intersticiais. Sua dissertação de mestrado investiga o redesenho do espaço entre os edifícios na segunda maior favela da cidade de São Paulo, a Lafarge-Houssen, não sei se eu falei isso corretamente, se não, desculpe, Fundação, premiou o trabalho com o primeiro prêmio na Student Post Competition em Detroit, 2016, e com um reconhecimento especial por excelente criatividade e contribuição para a construção sustentável, no Cairo, 2016. Sua pesquisa de doutorado e mestrado foram apoiadas pela Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Seu projeto final de graduação revela um projeto alternativo para a Vila Olímpica do Rio de Janeiro, em 2016, ao qual foi concedido o prêmio de Jovem Cientista e entregue pelo presidente do Brasil em nome do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil, em 2012. Pizarro recebeu diversos prêmios em concursos internacionais de projetos com foco em questões ambientais e urbanas. Ele foi curador da Latitude Global Exhibition, exibida na Amedade, São Paulo, Chennai e Londres, 2018. Além de expor seus projetos em eventos internacionais, como a 11ª Bienal de Arquitetura e Urbanismo, de Arquitetura de São Paulo, 2017. Ele contribuiu com publicações internacionais, incluindo o Urban Design Journal, Londres, e ArcDaily, e ministrou palestras ao redor do mundo. Eduardo Pizarro é embaixador da Lafarge-Houssen Awards de Zurique, embaixador da Latitude Network, University of Westminster, de Londres, pesquisador da Caju Initiative e professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Judas, em São Paulo. Pessoal, agradecer mais uma vez a presença do Eduardo Pizarro e dizer que fique à vontade e estamos todos atentos aqui às suas apresentações. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Elcio, pela introdução. Muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente possa estar perto de forma física num futuro próximo, né? Que não seja só dessa forma, né? Mas a gente sabe que esse é um momento muito complicado, mas de fato esse tipo de conversa que a gente pode fazer hoje, né? Essa troca de experiências, pode ser visto minimamente como algo positivo desse momento, né? Um empurrão para a gente possibilitar, propiciar mais encontros como esse, né? Então, por isso mesmo, gostaria muito que a gente pudesse tomar esse momento como um momento efetivo de troca, né? Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, pensando em questões de favela, em questões do que a gente faz agora e do que a gente pode mudar, né, no projeto de cidades. Mas eu quero ouvir de vocês o que vocês acham e assim a gente consegue construir um diálogo interessante, tá? Então, muito obrigado pelo convite. Muito importante a gente criar esses espaços para compartilhamento, né? Então, ó, comecei a compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Ótimo. Então, tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Então, vou começar e qualquer coisa, qualquer dúvida ou alguma questão, vocês me digam, tá? Então, dando início, né, a nossa fala de hoje, né? A gente tem essa grande questão no momento, que é a Covid-19, né? A gente até agora, né, pensando que a gente está nessa desde março, abril, até agora a gente não sabe ainda até onde isso vai chegar, né? Se essa Covid-19 virar uma Covid-20, 21, 22, a gente não sabe exatamente qual a progressão da Covid, né? Mas o que a gente sabe são os tipos de cidade, os tipos de arquitetura que a gente fez até então, né? Então, eu acho muito importante levar em conta que a Covid, ela deixa muito claro, neste momento, uma série de questões, uma série de conflitos, e, na verdade, exacerba esses conflitos de uma forma mais clara e determinista na nossa cidade, né? Então, problemas que a gente vê hoje acontecendo, por exemplo, de transporte, de habitabilidade, de saúde, seja na cidade, seja nos espaços internos, esses problemas já existiam antes, mas daí, nesse momento de Covid, a gente começa a prestar atenção de uma forma mais atenta, né, de uma forma mais especial, para essas questões pré-existentes, né? E daí, pensando nessas pré-existências, né, como que, durante a pandemia toda, várias pessoas, vários estudiosos, arquitetos, urbanistas, eles criaram um esforço de buscar entender como que os casos de Covid, sejam os casos de infecção e os casos de morte, eles se relacionavam com o território urbano, né? Então, eu vou mostrar aqui, né, eu vou focar no caso da cidade de São Paulo para vocês. Isso é a cidade de São Paulo, aqui é o centro da cidade, o centro histórico, e nas bordas da cidade, principalmente, a gente tem as periferias, os assentamentos informais, autoconstruídos, né? Então, por exemplo, nessa sequência de mapas, ó, que eu vou passando, né, e aqui tem a cronologia, havia uma tentativa de localizar os casos de morte por Covid ao longo de semana a semana, né, ou a cada 15 dias, de acordo com os distritos, né? Então, né, até aqui abril, mais ou menos, até esse momento, de uma forma geral, qual que era o discurso? O discurso era o de que os números de Covid, seja de morte, seja de infecções, eles eram maiores nas periferias, nas bordas da cidade, associadas principalmente a assentamentos informais, sejam eles cortiços, favelas, loteamentos autoconstruídos, né? E daí, a partir desse primeiro entendimento da geolocalização dos casos por distritos, pesquisadores da FAO, a professora Raquel Ronick, o Lab Cidade, eles começaram a ver que, na verdade, essas questões são muito mais complexas, né? Essa espacialização dos casos de Covid, e a gente não poderia simplesmente criar uma relação tão direta e tão simplista de que temos mais casos nas periferias e nos assentamentos autoconstruídos. Não, a gente tem que olhar para essa realidade de uma forma um pouco mais cuidadosa, mais de perto,
né? Então, se vocês apontarem o celular de vocês para esse QR Code, né, escanearem esse QR Code, vocês vão ser conduzidos para um link, que eu vou abrir agora para vocês também, que indica esse mapa interativo construído pelo Lab Cidade, que indica na cidade de São Paulo um rastreamento e a localização de casos de Covid, né? Então, quanto mais arroxeada a cor, maior a concentração de casos, e com esse contorno alaranjado, a gente tem óbitos, né? O que é interessante desse levantamento que o Lab Cidade faz é que, ao invés de olhar pelo distrito da cidade de uma forma mais generalizada, aqui a gente tem um levantamento de acordo com o CEP, né? Então, não é de acordo com o endereço preciso da pessoa, né, por causa de questões de anonimidade, né, mas mostra a localização de forma um pouco mais precisa, né? Então, ao observarmos isso aqui, né, essa distribuição de forma mais cuidadosa, a gente percebe que aquela primeira hipótese, né, da simples relação, tem mais Covid na periferia, não é exatamente assim, né, porque a gente vê que os casos eles estão se distribuindo por vários outros pontos da cidade, né? De qualquer forma, se a gente presta atenção e a gente dá um zoom em assentamentos informais, em favelas, como aqui, por exemplo, eu vou dar um zoom na segunda maior favela de São Paulo, que é a favela de Paraisópolis, a gente vê que existe uma concentração alta de infecções por Covid e também de mortes, né? Então, isto posto, depois vale a pena vocês darem uma olhada nesse link, acho que pode ser legal. De qualquer forma, a gente sabe, olhando detalhadamente esses vários territórios da cidade, que existe, de qualquer forma, uma relação entre loteamentos, entre territórios, que são mais frágeis, sempre foram mais frágeis ao longo da história, e que nesse momento de Covid acabam concentrando um número maior de casos também, né? Então, vale a pena trazer esses dados atualizados do IBGE, eles são dados de 2019, que foram liberados durante a pandemia, indicando o número de domicílios em aglomerados subnormais em diferentes escalas, na escala nacional, na escala do estado de São Paulo, aqui eu puxei para o estado de São Paulo, né? E na cidade de São Paulo. O que esses dados eles mostram? Eles mostram que na cidade de São Paulo, vamos falar de Brasil, né? No Brasil, a gente tem, vamos dizer, hoje, mais de 5 milhões de residências localizadas em aglomerados subnormais. O que são os aglomerados subnormais de acordo com o IBGE? São assentamentos com questões diferentes da ocupação fundiária, são assentamentos irregulares, com falta, com carência de infraestruturas, né? De serviços públicos e infraestruturas públicas, né? Então, no Brasil, a gente tem mais de 5 milhões de residências nessa situação. Na cidade de São Paulo, a gente tem mais de 500 mil domicílios, né? Se a gente olha para São Paulo, a população de São Paulo hoje, da cidade, é mais ou menos de 12 milhões de habitantes. Mais de 10% desses 12 milhões de habitantes vive em favelas. Ou seja, quando a gente vai falar de Covid e de como a Covid deixa claro uma série de conflitos, uma série de questões a serem resolvidas na cidade, a gente não pode deixar de lado essa realidade, que é a realidade das favelas e de outros assentamentos autoconstruídos, que são representam uma quantidade, né, uma realidade muito grande na cidade, né? E aqui eu trago esse gráfico também, que é interessante. Ele é um gráfico da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2017, que mostra, né, o impacto de diferentes questões, diferentes tópicos, na vulnerabilidade social da população, né? Então, a gente percebe aqui destacado em verde que um dos principais tópicos responsáveis pela vulnerabilidade da nossa população é a falta de saneamento básico, né? E em preto, aqui eu destaco também as condições de moradia. Ou seja, vocês conseguem
perceber claramente como que a nossa realidade, seja nacional, seja nos diferentes estados, da falta de saneamento e da falta de condições mínimas de moradia, né, adequadas de moradia, acaba relacionando, né, acaba levando esses territórios a uma maior exposição à Covid, né? E então o meu foco, né, com base na minha experiência de alguns anos, vai ser dado hoje aqui para vocês as questões de favela, né? Como que a favela, ela, como que ela responde à Covid chegando e quais eram as questões que já estavam, já eram problemas antes ali na favela, né? Especificamente, eu vou apresentar como estudo de caso a favela de Paraisópolis, que é a segunda maior da cidade de São Paulo. E vale destacar para vocês que a minha relação com Paraisópolis, ela começou em 2012 como uma pesquisa de mestrado, então eu tinha uma aproximação acadêmica com Paraisópolis. Inclusive, esse QR Code aqui, ele conduz para o PDF da minha dissertação de mestrado, se vocês quiserem baixar para dar uma olhada geral, tem todo o material ali. Então, eu comecei com uma aproximação acadêmica a Paraisópolis, mas depois, na minha relação com a comunidade, os projetos foram evoluindo, e daí eu tive a oportunidade de projetar para Paraisópolis e de construir em Paraisópolis a partir de um entendimento acadêmico. Então é importante para vocês, estudantes, nesse momento, posso dizer o seguinte: lembre-se sempre que a academia e vida profissional, ou seja, o que vocês fazem na faculdade, o que vocês vão fazer no mercado de trabalho, está tudo muito atrelado. E é muito legal se uma camada dessas interage com a outra, né? Então, isso é muito importante, né? E falando, inicialmente eu vou falar da minha pesquisa e depois eu vou mostrar como que essa minha pesquisa, ela tocou o chão, como que ela virou realidade na favela de Paraisópolis. Eu vou começar aqui destacando para vocês qual que é o meu método de pesquisa de mestrado, né? A minha pesquisa de mestrado, ela tinha um objetivo geral de, ao final, trazer algumas diretrizes, algumas estratégias de projeto para compartilhar com a comunidade e falar, olha, a minha dissertação não é só um livro numa estante. A minha dissertação, ela traz algumas estratégias que vocês, comunidade, junto comigo ou independentemente, podem utilizar para buscar melhorar a realidade existente, né? E isso surgiu de uma primeira conversa com um líder comunitário de Paraisópolis, né? Então, só para destacar esses 4 pontos do método, né, é importante dizer qual que foi o meu processo, né? Como que funciona o método de pesquisa que eu adotei para Paraisópolis, né? Primeiro, eu faço o trabalho de campo, ou seja, não tem como eu estudar a realidade de uma favela dentro de um espaço fechado no ar-condicionado, né? Eu tenho que ir para campo, eu tenho que pisar no chão, e no trabalho de campo, eu vou identificar, com base em critérios e métodos, eu vou identificar quais são possíveis conflitos existentes e quais são potencialidades existentes, os prós e os contras daquela realidade. A partir desses prós e contras do trabalho de campo, no trabalho analítico, que é a próxima etapa, eu vou propor cenários de mudança, eu vou propor alternativas para lidar com aqueles conflitos e potencialidades e vou simular, vou testar a validade, a aplicabilidade dessas alternativas. Isso no trabalho analítico. Fundamentalmente, utilizando espaços, ferramentas digitais, né? E depois, ao final do trabalho analítico, eu encontro quais são as melhores alternativas, as melhores soluções, e essas soluções elas vão ser traduzidas, vão ser transpostas a diretrizes e estratégias de projeto na etapa do trabalho propositivo, né? Então, nesse ponto aqui, nesse terceiro passo, eu concluo, de uma forma geral, a pesquisa de mestrado. Mas depois, a partir desse conhecimento construído, eu busco aplicar o mestrado, compartilhando esse conhecimento com a comunidade e buscando aplicar aquela realidade, né? E a minha pesquisa em Paraisópolis, né, ela tem 2 escalas principais.
Tem uma escala urbana e tem uma escala do edifício, né, do espaço doméstico. Eu vou começar falando da escala urbana e depois eu vou falar da escala do edifício. Tá? Não sei se vocês conhecem Paraisópolis, talvez vocês já tenham até visitado, vocês podem me contar se vocês têm alguma experiência em relação a isso. Mas, de qualquer forma, acho que vale a pena. Eu vou apresentar para vocês a favela de Paraisópolis, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó, então, isso aqui, Grande São Paulo. Se a gente dá um zoom aqui, ó, a gente vai se aproximando de Paraisópolis, né? Então, uma favela de 100 mil habitantes, em meio ao Morumbi, que é uma vizinhança de renda maior, né? E o que a gente vê aqui? A gente vê aqui, construtivamente, uma morfologia, uma configuração muito comum para assentamentos autoconstruídos, ou seja, esse crescimento, essa verticalização constante por meio de lajes sobrepostas, né? Agora, eu quero destacar o seguinte em escala urbana, em Paraisópolis. Simplificando, eu posso dizer para vocês que a gente tem duas configurações urbanas de espaços abertos típicas em Paraisópolis. Por um lado, a gente tem aqui, ó, vamos descer aqui, ó. Ele não quer descer. A gente tem o espaço, que é o espaço dessas ruas mais largas. O que acontece aqui nesse espaço das ruas mais largas? A gente tem um cânion urbano, né, um espaço aberto maior, né? Então, isso aqui é o corte dessa via, por exemplo, né? Por ter um espaço mais aberto, mais exposto, o que acontece ambientalmente? A gente tem uma maior possibilidade de ventilação urbana natural, o que é positivo para o nosso clima, né? Brasil falando de forma geral. Mas, ao mesmo tempo, todas essas superfícies voltadas para esse espaço mais aberto, elas estão mais expostas ao sol, né? Então, essa exposição ao sol ao longo do dia, ao longo do ano, vai fazer com que essas superfícies recebam essa radiação e liberem calor para o ar, né? Então, durante grande parte do ano, mas principalmente no verão, esse espaço mais aberto, mais exposto da favela, e que não conta com coberturas, não conta com vegetação, né? Esse espaço ele vai ser muito quente, vai ser muito desconfortável para as pessoas usarem esse espaço como espaço público, né? Isso aqui acaba virando muito mais um espaço de passagem. E outra questão que influencia também nessa situação é que não existe segurança viária, né? Então, as calçadas não são usadas para pedestres, elas são usadas como expansões, né? Dos comércios, por exemplo, que ocupam o percurso dessas ruas, né? E daí as pessoas compartilham o leito carroçável junto com carros, com bicicletas, com micro-ônibus, com motocicletas, né? Então, isso é uma configuração típica da favela de Paraisópolis, um espaço inseguro viariamente e desconfortável termicamente, principalmente durante o verão. Por outro lado, a gente tem uma outra situação típica na favela de Paraisópolis, que é a seguinte: é a situação não dessas ruas mais largas, mas a situação das vielas, né, dos becos e vielas que ocupam os miolos das quadras, né? Então, vamos ver o que acontece aqui. Se a gente desce, ó, olha o que a gente tem. A gente tem um cânion urbano, né, um espaço aberto, mais protegido, né? O que dificulta um pouco a passagem dos ventos predominantes, né? Claro, dependendo da orientação desses espaços. Mas, principalmente, o que acontece aqui é que o acesso ao sol, a incidência solar, ela é menor. Então, se a incidência solar é menor, essas superfícies são menos aquecidas ao longo do dia, ao longo do ano, e, portanto, a temperatura aqui nesse espaço, ela é melhor, é um ambiente mais confortável termicamente, né? E, além disso, tem uma outra potencialidade dos espaços dos becos e das vielas, é que, geralmente, esses espaços, eles não permitem a passagem do carro. Aqui até tem os carros, né? Então depende da escala da viela, mas geralmente essas vielas, elas têm uma escala mais próxima da escala do pedestre, da escala da pessoa. Então esses espaços, eles são mais protegidos termicamente
e eles são mais convidativos ao estar, e não tanto à passagem, simplesmente, né? Então, isto posto, né, eu vou voltar para essa parte aqui, eu consolidei, por meio de vários trabalhos de campo, várias visitas em Paraisópolis, eu conversei com as pessoas, eu fiz medições ambientais, e sintetizando muito o que eu percebi daquele meio urbano, né, em Paraisópolis, comparando a viela e a rua, né, eu posso sintetizar com esses 2 slides, com esses 2 gráficos, esse e o próximo, né? O que acontece? Basicamente, o que eu disse anteriormente, o espaço da rua mais aberto, os espaços mais expostos, eles são desconfortáveis ao calor, mas ele permite a passagem da ventilação. Por outro lado, eu tenho os espaços mais apertados, né, das vielas, que dificultam a passagem do vento, né, ao mesmo tempo em que me protegem um pouco do sol e são mais confortáveis, né? A gente percebe isso aplicando o índice TEP de conforto a esses espaços abertos, né? Então, o espaço da rua, ele se aproxima de uma sensação de muito calor, enquanto o espaço da viela, ele se aproxima de uma situação de pouco a leve calor, né? Então, o que eu faço? Como que eu posso equilibrar essas diferentes exposições à ventilação e à insolação na melhoria deste meio urbano, dessa cidade autoconstruída, especificamente em Paraisópolis, né? Pensando nisso, eu comecei a fazer, então isso foi o meu trabalho de campo, pensando nisso, eu comecei a fazer um trabalho analítico, utilizando softwares de simulação computacional, para entender como que é o acesso ao sol e o sombreamento dessas configurações espaciais ao longo do dia e ao longo do ano, como que é o acesso à ventilação, né? Então, por exemplo, anteriormente era algo em relação à sombra. Aqui eu estou entendendo como que o vento permeia esses espaços, né? Os espaços mais abertos e os espaços mais fechados, né? Quanto mais azulado, menor a quantidade de vento, menor a velocidade de vento que passa. Quanto mais alaranjado, amarelado, mais vento passa por ali, né? E daí, a partir desse entendimento da simulação computacional, eu verifiquei que uma forma de lidar com essa realidade da favela, do espaço autoconstruído, seria o de redesenhar o espaço entre as edificações em escala urbana. Para quê? Para permitir a passagem do vento, para permitir a chegada de luz natural, ou para controlar o excesso de incidência da radiação solar, ao mesmo tempo em que eu crio, né, ou reforço espaços coletivos para as pessoas, seja no térreo, seja nos pavimentos superiores. Então, basicamente, nesse momento do mestrado, eu entendi que eu preciso equilibrar ventilação e sombreamento e insolação na escala urbana. Como fazer isso? Eu olho para a situação existente, eu crio um reforço estrutural, como uma mega infraestrutura para essas construções, para essa massa construída, e eu imagino que eu posso tirar alguns módulos e inserir outros, redesenhando esses vazios, né? Então, aqui eu mostro alguns cortes desse processo para vocês, sempre indicando que os cortes eles são pautados tanto pela direção predominante dos ventos, quanto pelo ângulo de insolação em períodos específicos do dia e do ano, né? Então, por exemplo, nesse corte aqui, vamos imaginar que antes a Dona Maria morava aqui, ó. Isso aqui era a casa da Dona Maria. Mas daí, com esse estudo, eu percebo que se a Dona Maria, ao invés de morar aqui, a gente cria esse vazio onde era a casa da Dona Maria, e a Dona Maria mora no pavimento de cima, reforçado estruturalmente e infraestruturalmente, esse vento predominante, ele passa por esse vazio, e assim ele permeia e troca calor, troca micro-organismos e tal, na escala da quadra, na escala urbana, né? A mesma coisa acontece em relação ao sol. Como que eu crio esse vazio para permitir que o sol chegue no térreo nessa configuração? E eu não coloquei nenhum desenho disso, mas vale a pena destacar o seguinte:
essa proposta de redesenhar esses cheios e vazios, ela parte do entendimento de que na favela, cada laje, ou seja, cada pavimento de cada edificação, ela tem uma propriedade independente, pode ter um material independente, um uso independente, um acesso independente. Então, desta forma, a partir dessa potencialidade existente, eu imagino, né, eu lanço essa hipótese, de que ao invés de, se eu tenho que criar um vazio no tecido existente da favela, eu não preciso tirar uma construção inteira. Eu posso retirar esses pequenos módulos para intervir de forma um pouco mais sutil nessa realidade, né? Mas sempre pautado por critérios ambientais, né? Aqui mais alguns cortes, né? E isso também é associado a outras pequenas estratégias que já, né, micropráticas, que já acontecem na favela de uma forma geral, né? Então, a questão de usar a laje como espaço de lazer, como que a gente pode imaginar na captação e na reutilização da água da chuva, a inserção de pequenos equipamentos, né? O redesenho e a qualificação da borda das casas no térreo, como que é aquele degrau na frente da porta, onde eu tenho um banco para sentar, né, e ver o movimento, ou para ver as crianças brincando na viela, né? E uma série de outras estratégias de agricultura urbana, de adaptação, de identidade, de afetividade, né? Uma série de estratégias são postas nesse momento. E daí, então, isso foi o meu entendimento, desde a realidade até a simulação e chegando na proposição na escala urbana. Mas como é que a gente pode lidar com isso na escala doméstica? O que é uma casa autoconstruída na favela de Paraisópolis? Então, eu trouxe algumas fotos aqui para vocês. E a gente já viu ali no Google Maps também, né? Fundamentalmente, as construções em Paraisópolis e em outras favelas de São Paulo, elas são construídas com blocos cerâmicos. Muitas vezes, os blocos cerâmicos não têm reboco, o que é ruim, né, porque o reboco ele ajuda a trazer resistência à passagem do calor, à entrada do calor, né, mas é basicamente esse tipo de material. Nas coberturas, ou a gente tem lajes expostas, né, lajes expostas, em algum lugar deve ter, aqui ó, ou a gente tem uma laje exposta, sem nenhuma proteção, ou a gente tem coberturas leves de fibrocimento, né. E falando das aberturas, que comumente são utilizadas na favela, a gente tem ambientes inteiros com apenas uma abertura, né, porque as casas são sobrepostas, né, são justapostas. E além desses ambientes terem apenas uma abertura, grande parte dessas aberturas tem aquelas janelas que permitem a ventilação de apenas 50% do vão, né, o que é muito ruim, né, não é o mais interessante, né. Então, essas são diferentes configurações da casa em Paraisópolis, da casa autoconstruída, né? Tendo como vilões, né, como construtivos, telha de fibrocimento, sem proteção, sem uma pintura branca, né, para auxiliar na reflexão da radiação, e a janela com 50% do vão ventilado apenas. Então, essa é a configuração das casas em Paraisópolis. Então, para entender de forma mais precisa como que o espaço interno dessas casas se comporta, principalmente na situação mais crítica, que são os dias de verão, aqui em São Paulo, eu instalei equipamentos de medição ao longo de uma semana dentro de algumas casas em Paraisópolis. E o que eu encontrei de forma típica foi isso aqui, ó. Então, esse gráfico, ele representa os valores de temperatura ao longo de um dia, né? Comparando a temperatura lá fora com a temperatura interna de uma casa típica e exposta à radiação, né? Exposta ao sol, na favela de Paraisópolis. O que a gente vê aqui claramente? Que a temperatura interna, ao longo desse dia típico de verão, é cerca de 4 graus Celsius maior do que a temperatura que está fora. Isso é muito ruim, né? A gente diz, né, e
claro, se a gente fala de escala de Brasil, a gente tem uma série de nuances, né, climáticas. A gente tem, de acordo com a norma, 8 zonas climáticas, né? Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que o nosso clima, e daí eu vou falar especificamente de São Paulo agora, é um clima que não é extremo, é um clima bom. Então, se a nossa arquitetura, ela minimamente traz um desempenho térmico interno semelhante ao que eu tenho lá fora, eu estou fazendo um bom trabalho como arquiteto. Ou como alguém que faz a própria construção. Mas se a gente está piorando com a nossa arquitetura, a gente piora o que está lá fora, a gente tem um problema, né? Então, uma vez entendido esse desempenho interno das casas de Paraisópolis, de novo, num processo analítico de simulações, eu comecei a lançar cenários para melhorar essa situação. Então, pensei, eu posso colocar mais uma janela, eu posso aumentar o tamanho da janela, eu posso aumentar o vão ventilado da janela. Fiz várias alternativas. A alternativa que mostrou uma mudança maior, né, uma melhoria maior no desempenho térmico interno dessas residências foi, dado por essa curva aqui, foi uma alternativa que é a seguinte: eu tenho um espaço interno dessa casa e ele está quente, eu pego uma fachada inteira dessa casa existente, né, que é uma fachada de blocos, com uma janela pequena no meio, eu retiro essa, meio Gordon Matta Clark, eu retiro essa fachada e eu coloco no lugar, eu substituo essa fachada existente por uma fachada 100% ventilada e 100% sombreada. Basicamente, seria uma fachada de Cobogós, né? Uma fachada de Brise Soleil, né? Então, a estratégia é sombrear, e essas, de novo, são estratégias gerais para o nosso clima, né? Eu quero sombrear essas fachadas, os espaços internos, e, em paralelo, eu quero ventilar esses espaços, para tirar o calor. Por mais que, se o calor entrar, eu tenho que retirar esse calor, né? Então, inicialmente, pensando em como traduzir como estratégia projetual essas fachadas ventiladas e sombreadas, eu comecei a buscar diferentes tipos de desenho de brissolé para essas fachadas, né? Então, eu pensei, se eu tenho uma fachada oeste, eu posso ter esses tipos de brissolé. Se eu tenho uma fachada leste, a configuração vai ser diferente. Fachada norte, essa é outra configuração, né? E claro que eu comecei a entender que esses brises, além de variarem de acordo com a orientação solar, eles deveriam variar com a altura, né, com o pavimento da fachada, que eu estou remodelando, e eles também deveriam prever uma apropriação da estrutura física pelas pessoas. Então, tem que ter o espaço para pendurar roupa, tem que ter o espaço para a gaiola do passarinho, né? Isso é muito importante. Mas, de qualquer forma, rapidamente eu comecei a questionar de que forma esse tipo de fachada de Brise Soleil se relaciona com a identidade da favela. Qual que é o custo de implantação dessas fachadas? Qual que é o custo de manutenção dessas fachadas? Então, com essas questões na cabeça, eu pensei de que forma, que outros materiais eu poderia usar, materiais simples, corriqueiros, com mão de obra local, que é especializada, né, de qualquer forma. Como que eu poderia usar esses outros materiais, essas outras estratégias, para permitir a ventilação e o sombreamento das fachadas, mas não dessa forma, né, trazendo a mesma qualidade ambiental. Daí eu comecei a estudar o assentamento, né, buscando com essa questão na cabeça, eu comecei a estudar diferentes tipos de assentamentos vazados, com diferentes blocos de concreto, blocos cerâmicos e tijolos maciços. E eu verifiquei que esses diferentes assentamentos vazados, eles me garantiam, de forma técnica e precisa, diferentes gradientes de ventilação, diferentes gradientes de sombreamento. E, portanto, ficou claro para mim que, dependendo da fachada que eu vou criar, que eu vou construir, se ela está voltada para oeste, para norte, para leste ou para sul, eu posso escolher qual que é o melhor tipo
de fachada vazada que eu deveria aplicar para o meu ambiente interno, né? Então, ainda no mestrado, eu começo a lançar, a materializar minimamente diferentes tipos de fachadas pensadas com essa estratégia, com esse objetivo, né? Então, pode ser isso, ou isso, né? São várias alternativas. E sempre levando em conta também que as fachadas, elas não são apenas uma membrana para troca de calor e troca de fluidos e não é só uma membrana para trocas e fenômenos físicos, né? A fachada, ela é fundamentalmente também uma membrana para trocas sociais. Então, de que forma eu crio aberturas que permitem as pessoas se relacionar entre o dentro e o fora, que elas possam se proteger, que elas possam sentar, né? Isso sempre foi considerado como parte das estratégias de projeto, né? E a minha intenção, nesse momento, como estratégia, era imaginar que eu compartilho esse conhecimento, essas estratégias com a comunidade local, e cada uma das residências, cada uma das famílias, por si só, seria responsável, se quisesse, de ir substituindo pouco a pouco ou construindo novas casas com essas diferentes possibilidades de fachadas, de acordo com a insolação, de acordo com a orientação solar, né? Então seria interessante imaginar que ao longo do tempo essa configuração geral da favela, ela iria se transformando, ela iria começar a se aproximar de um ambiente construído mais pautado pela ventilação, pela iluminação natural, pela proteção do sol excessivo, né? Então, é isso que estava como perspectiva futura. E daí, né, nesse ponto eu termino a minha pesquisa de mestrado. Eu cheguei a compartilhar essas estratégias, que são muito simples, na verdade, são muito simples. Eu compartilhei essas estratégias com o pessoal de Paraisópolis, por meio da dissertação e por meio do jornal local, né? Então, eu publiquei, né, algumas dessas estratégias no jornal local. Mas mesmo assim eu sentia que o meu acordo inicial com o líder comunitário de Paraisópolis não tinha se efetivado ainda. Eu sentia que aquelas estratégias não tinham chego a muitas pessoas. Então, aquilo que eu buscava compartilhar um conhecimento com essas pessoas, eu achava que não era suficiente ainda, né? Então, pensando nisso, o que me deixou feliz foi, em 2017, uma oportunidade de construir em Paraisópolis, para aplicar, para experimentar, né, a construção dessas fachadas ventiladas e sombreadas, né? E vale a pena, nesse momento, fazer um parênteses, que é o seguinte: é claro que na favela, em diferentes contextos, é comum a utilização, por exemplo, do cobogó. O cobogó é utilizado, mas o cobogó ele não é utilizado da melhor forma técnica que deveria ser utilizada. Então, geralmente os cobogós eles ocupam pequenas parcelas da fachada, de forma insuficiente para ventilação e de forma insuficiente para iluminação. Ao mesmo tempo em que a pessoa, quando compra o cobogó na loja de material de construção, ela não sabe de fato o quanto aquele cobogó deixa de vento entrar, o quanto protege do sol, né? Então ele não sabe se é melhor usar aquele cobogó para uma fachada oeste ou para uma fachada leste, né? Ele compra a pessoa compra pela cara, pela estética do cobogó, mas não sabe qual a performance, qual o desempenho que aquele elemento traria para o ambiente interno, né? Então surgiu essa oportunidade em 2017, um convite do curador da 11ª Bienal de Arquitetura de São Paulo para construir, como forma de protótipo, algumas dessas fachadas em Paraisópolis, né? Então, fui atrás de financiamento, consegui apoio financeiro da Universidade de São Paulo, né, da Faculdade de Arquitetura e de 4 pró-reitorias da Universidade de São Paulo, e fiz um projeto para experimentar essas fachadas em Paraisópolis, né? Então, essa casa, que é uma casa existente de 3 pavimentos,
E o projeto, ele imaginava que na laje do terceiro pavimento, eu construía esse pavilhão, essa verticalização, né? Mantendo esse espaço como uma planta aberta, com esqueleto externo de concreto, e nesse esqueleto externo se ancoram 3 diferentes possibilidades de fachada, né? Isso aqui é uma fachada norte, oeste e uma fachada sul, além de uma cobertura leve, com telha de fibrocimento, pintada de branco em cima e embaixo, e nesse esquema de sheds, né, para permitir a ventilação. Percebam que esse espaço, ele ainda é proposto como um espaço semi-aberto, né? Se daqui 5 anos ou daqui 2 anos, esse espaço ele fosse virar um espaço interno fechado para o uso dessa família, o que teria que acontecer? Por dentro dessas fachadas, né, uma camada interna, teria que surgir algum dispositivo de controle, por exemplo, da chuva ou da ventilação, quando esse vento não seria esperado, né? Então, nos dias em São Paulo, no inverno, a gente tem alguns dias em que a gente não quer que o vento entre no ambiente interno. Então, se isso virasse de fato um ambiente interno dessa casa, a gente teria que ter um controle, né? Então, portas pivotantes, portas camarão, de vidro, de policarbonato, ou mesmo de lona, para controlar esse excesso de ventilação. Então, uma fachada, olhando mais de perto, né? Uma fachada norte, ela seria diferente da fachada oeste, diferente da fachada sul, né? Importante destacar que a fachada oeste, né, é aquela mais fechada, né? Porque eu quero me proteger do sol da tarde, que é o momento mais quente do dia. Mas isso não quer dizer que eu não possa ter uma abertura, né? Uma abertura aqui nessa altura, que é uma altura do olhar, se as pessoas estão sentadas aqui dentro do espaço, para elas verem o pôr do sol, né? Então, de novo, isso não é só uma membrana para trocas térmicas. Eu tenho que permitir que a pessoa se relacione com o que está lá fora, se relacione com a paisagem, né? Mas daí, por uma série de questões, esse projeto ele acabou não sendo construído, né? Então, eu fiz o projeto, mas eu não pude construí-lo nessa casa, apesar de já ter o material comprado e tudo mais. E daí, nesse momento, o Gilson, o líder comunitário de Paraisópolis, ele falou, olha, eu sei que a sua ideia, ela é pautada, ela é focada na escala doméstica, na escala da residência, né? Mas o que você acha de, ao invés de aplicar essas fachadas numa residência, por que você não aplica isso na união de moradores, ou seja, no centro comunitário de Paraisópolis, né? Então, eu refiz o projeto para uma outra situação, né? Então, isso aqui, essa é a união de moradores em Paraisópolis. Eles tinham essa laje, né? Nessa laje já existia e ainda existe uma horta comunitária e um restaurante-escola, os dois criados e mantidos pela Associação das Mulheres de Paraisópolis. É super interessante esse programa que elas criaram. E daí eu venho aplicando, né, as diferentes fachadas. Isso é uma fachada norte, oeste, sul e leste. E eu aplico sobre a laje, criando nessa parte um pavilhão onde elas servem a comida. E as outras fachadas, elas estão ali para proteger um pouco, inclusive as pessoas que estão aqui, trabalhando ou estão se alimentando, né? Então, eu percebi que essas fachadas, elas não servem apenas para ambientes fechados. Elas contribuem com as questões ambientais também de espaços abertos, né? E daí, isso eu consegui construir, né? Então, isso são fotos do processo de construção, utilizando mão de obra local, algo muito simples, né? Então, em interação com os pedreiros, né? Então, com ajustes, com modificações, foi bem interessante o processo de troca ao longo da construção, né? Então, isso aqui é a fachada oeste, né? Essa aqui é a fachada norte. Daí isso aqui já é quase pronto, né? Esse é o pavilhão. A telha, ela tá pintada de branco por cima para refletir o sol incidente e, portanto, diminuir a quantidade de calor
trazido para o espaço de baixo, né, para o espaço inferior da telha, e ela também é pintada de branco para distribuir a luz natural na parte de baixo dessa cobertura, né? Então, isso aqui é a fachada norte e a oeste, de novo, né? Isso aqui é a fachada leste, ela ainda não está completa, falta uma peça metálica, aqui eu fiz alguns brises móveis, transparentes e metálicos, que ainda não estavam aqui nesse momento, mas já dá para ver a configuração geral dessa fachada leste, né? E aqui começando a ser apropriada pelo uso das pessoas, o que é algo muito, muito importante e que eu sempre busquei, né? E ao longo do processo, né, eu comecei a perceber que ao instalar, ao fazer esse protótipo no centro comunitário, as pessoas, né, do entorno do centro comunitário, elas começaram a se engajar de uma forma mais clara com essa construção, né? Mas mesmo assim, eu ainda via esse protótipo como um ponto muito pequeno dentro da comunidade, né, como forma de compartilhar essas estratégias. Então, ao longo do processo de construção, eu fiz algumas oficinas em Paraisópolis, oficinas de lambe-lambe, né? Então, eu fiz esse lambe mais geral, com estratégias gerais, para melhorar as condições construtivas existentes, e esse lambe específico das fachadas. Para quê? Então, esses lambes, né, a gente fazia umas conversas, e depois a gente colava esses lambes em alguns espaços coletivos de Paraisópolis, imaginando que as pessoas da comunidade veriam essas estratégias e buscariam, se elas quisessem, aplicar essas estratégias na comunidade, né? Então, dando um zoom nisso aqui, né, a gente tem... mas aqui está escrito, deixa eu pôr aqui mesmo. Aqui eu informo, como que você pode construir uma fachada vazada de tijolos voltada para norte, né? Então, qual o tipo de bloco, qual o consumo, qual é a eficiência, ou seja, de que horas até que horas, em tal período do ano, que essa fachada me protege. A mesma coisa para a fachada leste, sul e oeste, né? Então, são essas diferentes configurações. E isto posto, né, eu continuei a pensar qual que é o impacto, de fato, desse protótipo aplicado em Paraisópolis. E daí, pensando no impacto disso, eu tive uma surpresa boa. Ao longo, nesse período de pandemia, teve um dia específico que, durante a pandemia, né, em isolamento, eu falei, deixa eu dar uma olhada como que está o projeto na laje, como que está o protótipo na laje, será que eles já começaram a criar modificações e tal? Então, eu usei lá o Street View e fui ver o que tinha acontecido na União de Moradores, né? Então, isso aqui é a União de Moradores, né? Tem um Banco do Brasil e tal. Isso aqui é o projeto construído sobre o centro comunitário, né? Então, achei interessante que essa aqui é aquela janela, né? Esses painéis móveis, junto às fachadas vazadas. Interessante ver que já começa a acontecer, essas imagens são de março, março de 2020, já começa a acontecer um processo de apropriação desses vãos da fachada. Isso não era algo exatamente esperado, mas faz parte da apropriação das pessoas, né? E daí... não, também não era para ter saído. Daí eu estava aqui em Paraisópolis, eu falei, deixa eu dar mais uma andadinha por aqui. Daí eu fui andando um pouco, fui reto, daí eu virei a esquina, né, à esquerda. Daí olhando aqui para cima, deixa eu dar aqui fica melhor de ver. Tá. Olhando aqui para cima, olha o que eu vejo começar a surgir. Eu vejo a aplicação de uma forma semelhante dessas fachadas vazadas e uma outra residência em processo de verticalização na vizinhança próxima da União de Moradores, né? Então, depois de ver isso, eu consegui entrar em contato com os moradores dessa construção. Eles me falaram que sim, eles viram o que era feito na União de Moradores, eles quiseram fazer o mesmo, né? E daí tem algumas questões que, de uma certa forma, eu fiquei super feliz, mas de uma certa forma, a aplicação ela não reflete em si
os objetivos primeiros da estratégia que eu tinha lançado até então, né? Porque o objetivo ali era sombrear e ventilar, criar essas fachadas ventiladas e sombreadas de acordo com a orientação solar, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, que eu tenho uma fachada norte, que na verdade é igual essa fachada noroeste e é igual essa fachada oeste. A priori, de acordo com o que eu lançava até então, cada uma dessas fachadas deveria ser diferente, né? Porque eu precisaria me proteger de forma diferente. Então, isso é uma questão que eu fiquei pensando sobre. E a outra questão é que isso aqui, se vocês forem prestar atenção, essas barras, elas estão numa meia altura. Ou seja, isso aqui é um guarda-corpo, né? Não vai além, criando um painel, uma parede mais alta, né? E daí, pensando nisso, de que forma eu posso amplificar esse compartilhamento das questões ambientais para Paraisópolis? Pensando nessa amplificação e levando em conta esse momento em que tudo é digital, existe o distanciamento físico e tudo mais, eu comecei, isso está em construção, eu comecei a construir no meu site uma plataforma digital muito simples para compartilhar com a comunidade, mas também com outros assentamentos autoconstruídos da cidade de São Paulo, essas diferentes estratégias para construir as novas residências, levando em conta as questões ambientais de uma forma um pouco mais clara, né? Então, se vocês escanearem apontarem o celular para esse QR Code, vocês vão ser conduzidos, eu estou chegando ao final da minha fala, vocês vão ser conduzidos a essa página aqui, né? Então, esse MUD, né? Melhore as condições ambientais dentro de sua casa e proteja-se da Covid-19, né? Então, como, por quê? E essas estratégias, elas estão organizadas aqui de acordo com 3 categorias. De acordo com o calor trazido pelo sol, de acordo com a luz, que a gente quer tirar proveito, e de acordo com a ventilação, que a gente também quer permitir no nosso espaço interno, né? Então, olhando aqui as estratégias de sol e de calor, né? Fundamentalmente, eu destaco que no nosso clima a gente precisa de sombra, e a sombra ela deveria ser diferente de acordo com as diferentes orientações solares, né? Então, como que eu sei quais são as orientações solares? Isso, conversando com o pessoal, eu percebi que era uma dificuldade de fato saber onde é leste, onde é oeste, onde é norte, onde é sul, né? Então, isso aqui é uma tentativa de informar o que é uma fachada leste, norte, sul, leste, oeste, né? E daí eu começo a compartilhar cada uma das tipologias de fachada, em relação ao consumo, tipo de bloco, configuração geral, né? Então, uma fachada norte, diferente de uma fachada sul, de uma fachada leste, de uma fachada oeste, né? Mais protegida. O mesmo acontece em relação às estratégias de luz, né? Então, como aumentar ao máximo o uso da luz natural, apagando a luz artificial, né? Levando em conta de onde eu tenho mais luz disponível na cidade de São Paulo, né? Para onde eu devo colocar as janelas, de forma preferencial. Como o tamanho das janelas interfere na quantidade de luz natural que entra, a posição das janelas, seja se você tem mais de uma, se elas vão estar adjacentes ou vão estar opostas, né? O uso das cores claras, qual o impacto dessas cores, inclusive na cobertura, né? No forro, né? E dá para baixar o lambi-lambi aqui também. E por fim, tem as estratégias de vento, né? Levando em conta que quanto mais a gente ventilar, melhor. E com certeza, quando a gente fala de Lagarto e Paripiranga, mais ainda, né? Então, vocês devem estar achando até engraçado, né? Que eu, em São Paulo, falando, aqui é muito quente, é muito desconfortável termicamente. Com certeza, o contexto climático de vocês é diferente e é mais drástico em relação ao desconforto térmico, né? Mas isso não quer dizer que não exista aqui também, né? Cada clima com as suas especificidades, né? Mas isso a gente compartilha, né? A importância da ventilação, né? Então, de onde vem o vento? Para onde eu devo posicionar as minhas fachadas, de uma forma geral?
Qual o tamanho dessas minhas janelas? Se eu tenho possibilidade de colocar em paredes opostas, se eu posso ter ventilação permanente, se eu posso ter uma cobertura ventilada, né? Então, esse é o geral que eu gostaria de compartilhar com vocês. E, para fechar, tem uma questão que é muito importante para mim e que me faz pensar muito nesse momento, que é a seguinte: todas essas questões do conforto térmico dentro dessas casas autoconstruídas, ou mesmo dos espaços abertos ao longo da favela, da rua e da viela, tudo isso já existia antes da pandemia, tudo isso já tinha os seus conflitos e as suas potencialidades. Mas daí, nesse momento, né, que a gente entende que aquela história, fique em casa, não é uma solução para muitas pessoas, né? Então, ficar em casa, numa casa que não tem garantida salubridade, habitabilidade, conforto ambiental, isso não é uma solução, né? Então, eu imagino o seguinte: imagina se a partir de hoje, todas as casas, né, as verticalizações ou as casas novas, autoconstruídas, adotarem minimamente algumas estratégias ambientais pautadas pelo clima local. Imaginem como esse conjunto construído daqui 10 anos vai ser totalmente diferente, vai ser melhor do que a gente tem hoje, né? Então, dessa forma, a gente estaria garantindo, né, trazendo esse direito ambiental, né, esse direito de qualidade ambiental para as pessoas, sempre, e também levando em conta uma forma de proteção em momentos específicos como esse de Covid-19, né? Então, eu vejo isso como uma necessidade urgente de mudança, né? E não é necessariamente esperar uma política pública, né? Eu acredito que isso tem que ser aplicado, né, em escalas mais abrangentes, por várias mãos, e que dessa forma a gente consegue ver daqui 10 anos, por exemplo, uma grande diferença, uma grande melhoria. Então é isso, assim, é urgente isso. Como a gente faz isso, né? Acho que a gente pode conversar sobre estratégias para amplificar esses conhecimentos ou para mudá-los, né? Simplificá-los. É isso. Parabéns, Eduardo, pelo trabalho, incrível trabalho. Obrigado. Eu vou abrir perguntas para os alunos, mas eu tenho só uma curiosidade. Quando você colocou o seu trabalho na dissertação, qual foi a linha, qual foi a temática que você abordou? Porque ele tem uma vertente tão ampla que eu fiquei com uma dúvida enorme. Então, é bem amplo mesmo, né? Mas, assim, para contar um pouco da história, a minha pesquisa, ela começou focada nos interstícios urbanos da favela de Paraisópolis, né? Então, eu tinha uma hipótese ali na minha cabeça, com outras referências bibliográficas também, que esse espaço vazio na favela, ele tinha uma série de potencialidades muito mais interessantes do que os vazios que a gente tem na cidade formal, né? Então, se a gente compara o espaço da rua ou os recuos entre condomínios, é uma coisa muito mais empobrecida, uma qualidade urbana, ambiental, muito pior do que a da favela. Então, eu começo muito mais com uma pegada urbana ambiental para entender como que eu posso... quais são os pontos positivos dessa infraestrutura invisível da favela, desses vazios, mas como também, a partir dos conflitos, como que eu posso melhorar em alguns pontos, né? Como eu disse na apresentação. Então, esse era o foco. Mas daí, num certo ponto da pesquisa, eu me dei conta, de fato, que quando você lida com esse tipo de contexto, contexto da favela, não dá exatamente para você recortar e separar, eu vou lidar só com o que está fora e não vou levar em conta o que está dentro, né? Então, a partir de um certo ponto, eu comecei a olhar para essa interface do que está fora e do que está dentro, né? E daí disso surgiu essa estratégia muito simples de pensar em como permeabilizar a fachada. Na verdade, as duas principais estratégias que eu proponho são a mesma coisa. Eu quero permeabilizar
tanto os espaços abertos, né? Tanto os vazios urbanos, pautados pela ventilação, pela insolação, pela iluminação, e eu também quero permeabilizar as fachadas, o envelope construído, para controlar o que entra e o que sai, garantindo qualidade ambiental interna, nesse caso, né? Mas é bem aberto. Não, com certeza. E assim, eu acho que isso que é o que traz a grande contribuição. Eu vi que sua orientadora era a Joana Gonçalves, tipo assim, tem uma pegada bem da questão de conforto ambiental, do lado dela também. E assim, eu acho que uma das críticas até que o pessoal que trabalha com conforto se faz é exatamente isso. A gente calcula, chega o número, mas não consegue essa abrangência de uso, sabe? Então, isso daí é importantíssimo. Maravilhoso, Elcio, porque acredito totalmente nisso. A professora Joana, ela levanta super essa bandeira, eu também levanto junto com ela, que não adianta nada eu falar para vocês o seguinte: essa casa tem temperatura 23, interna 28,7 e depois ficou 28,75. Ok, a gente tem que fazer uma pesquisa quantitativa, e os dados quantitativos são fundamentais para a gente ter um entendimento daquela realidade, né? O existente e propor o novo. Mas o ideal, né, e essa é a minha pegada, é imaginar o que aqueles números de fato significam de forma qualitativa, né? Então, a partir do quantitativo embasado, como que a gente vê aquilo de forma quantitativa? E daí o quantitativo permite a gente adicionar outras camadas, como a camada social, como a camada mesmo da arquitetura, da identidade da família, né? Isso é muito importante. E outra questão muito importante também, que me cutucava muito, ainda me cutuca muito, é que também não adianta você ter um projeto, uma pesquisa maravilhosa, um projeto maravilhoso que não toca o chão, né? Então, é importante ter essa scalability, é importante ter essa... entre o exclusivo e entre o replicável, a replicabilidade é muito importante, né? Então, isso também é uma resposta à minha própria aproximação de pesquisa. Eu tenho consciente, claramente na minha cabeça, que a primeira estratégia urbana que eu proponho de redesenhar os vazios, criar um reforço estrutural, uma domino house ao contrário, tire isso aqui, põe aquilo ali, eu tenho claramente que aquilo é basicamente utópico, né? Porque para aquilo acontecer de verdade, nossa, teria que envolver aquele quarteirão, a comunidade, o poder público, o poder privado, estudiosos, profissionais. Então, é muito difícil, muito difícil. E outra questão difícil nesse caso também é o seguinte: pode ser que até fosse feito. Eu criei aqueles outros vazios na massa construída. Mas o que garante de fato que aquilo vai ser mantido daquela forma e não vai ser reocupado? Eu não sei, né? A priori a gente fala, se as pessoas perceberem que aquilo é importante, elas vão manter. Mas não sei, ninguém sabe, né? Então, para equilibrar um pouco uma estratégia mais utópica, eu achei importante também trazer uma estratégia mais fazível, né, que seria a das fachadas. Eu acho que assim, deixa eu só terminar rapidinho, Daniel, porque assim, é empolgante o tema, mas eu vou dizer só para você o seguinte: ele traz uma reflexão, o seu trabalho na hora da implantação da questão urbana, por mais que seja assim, não é aplicável, a gente não sabe quando, isso é uma questão que tem que ser considerada também, mas ao final, esse retorno que você dá, não do construir, mas, por exemplo, dessa última parte sua de entender de onde vem uma linguagem mais simples, né, mais acessível, que trouxe, que veio a partir da educação de o porquê o cara estava utilizando aquela primeira ideia no guarda-corpo, né? Talvez fosse uma questão de falta de conhecimento, né, de educação no sentido de conhecimento. E aí quando você cria esse site, essa abordagem mais direta, eu acho particularmente, eu acho que fecha pelo menos um primeiro ciclo, que eu espero que tenham outros, né? Então, acho que é para premiar isso. E sabe, Elcio, é uma coisa muito que eu acho que não está resolvida ainda da minha parte, que é entender como, de fato, comunicar isso. Porque eu ainda vejo que, nesse caso,
a gente tem que saber como não usar simplesmente a linguagem do arquiteto, né? Então, o primeiro Lamb que eu fiz, ele falava fachada norte, sul, leste, oeste. Só conversando com as pessoas, eu fui entender que, de fato, aquilo não era uma noção tão clara para as pessoas. Então, eu tinha que relacionar, o leste é onde o sol nasce, o oeste é onde o sol se põe. Mas, mesmo assim, elas meio que pediam assim, mas qual é a avenida? Aquela avenida aqui, ela está para onde? Então, às vezes, a gente precisa de uma outra forma de relacionar também, né? Então, a comunicação é muito importante. Isso acho que nem está resolvido ainda, está em construção. Juro que não vou fazer mais perguntas sobre isso. Daniel, fica à vontade. Não, obrigado, muito obrigado. Eduardo, é o seguinte, cara, não há dúvida que é um trabalho extremamente propositivo, né? Uhum. Isso não... E permeia várias disciplinas aí. O que é interessante, como exposição para os nossos alunos, é que, a partir disso, eles entendem a importância que tem todas essas nossas disciplinas, né? Uhum. Na arquitetura. E elas são síncronas, elas estão presentes num projeto de maneira natural, entendeu? E eu acho isso muito interessante no seu projeto, essa sua colocação. E, assim, eu tinha algumas perguntas para fazer, entendeu? Algumas dúvidas, algumas perguntas, alguns questionamentos que já não fazem muito sentido serem feitos agora, só comentar. Agora, por quê? Porque você, na última fala, acabou respondendo tudo. Porque eu enxergava também no seu projeto, embora muito consistente, inclusive tem uma entrega visual, uma programação visual muito interessante, muito pitoresca, entendeu? E pitoresca no sentido de comunicação. Se comunica e você já começou a comunicar muito bem com as pessoas a maneira como você lida com a imagem. Não do projeto em si, mas da proposta do projeto, entendeu? Mas, assim, eu vi também algumas questões de cunho mais utópicos. E utópico no sentido positivo, no sentido de propositura de possibilidades, entendeu? E aí, justamente nesse cunho aí é que ia a minha pergunta, porque você tem um lugar que é adensado, entendeu? Mas não é qualificado, não tem adensamento qualificado, né? Mas você tem ali um potencial, por incrível que pareça, um local potencial de um princípio de urbanismo sustentável, vamos dizer assim, porque você tem adensamento, você tem múltiplas funções ali próximas, né? Então, se a gente começar a enxergar a favela nesse sentido, muita coisa muda na própria cidade formal, né? E aí, como você bem citou, Ronick, né, que ela fala muito aí dos invisíveis e tal, você trata muito bem nesse sentido. Agora, é justamente a minha pergunta, e aí é só mais uma reflexão aí que você faz, eu penso que você já fez, mas só queria que você compartilhasse com a gente. Por exemplo, a cidade é um órgão vivo, é dinâmico, a favela está ali se construindo, a comunidade sobe, desce e tal, e a sua proposta de usar aqueles níveis diferentes é excelente, você está pensando, mas, ao mesmo tempo, como é que você faria, e eu entendo que o único caminho seja a educação, no sentido da arquitetura, né? Como é que você faria para garantir esses espaços? Porque é muito mais dinâmico que um local comum, um conjunto habitacional comum numa cidade. A favela é muito dinâmica. É tanto que você faz uma laje para construir, ou para ocupar com outra pessoa, isso muda muito. Mas como é que você vai garantir, por exemplo, que esse seu desenho inicial, você tem intervalos de vazios e cheios e tal, no futuro não vai se transformar num paredão, por exemplo, e aí obstruindo e tal. E aí, pelo que você me falou, eu acho que sua resposta é pelo caminho da educação, do conhecimento dessas possibilidades e realidade da arquitetura e do conforto, né? Eu não vejo mais outro caminho. Se você tiver, me diga aí. Eu acho bem interessante. Daniel, eu estava esperando que você me dissesse a resposta, porque, olha, eu não Não, tenho... eu estou te perguntando. Mas muito... o curioso é isso, né? A gente nunca termina, porque a gente sempre vai se perguntando, se questionando, né? Exato. E vai construindo assim, um caminho, né?
Exato, sem ser romântico, né? Mas também uma forma de crítica, por exemplo, para os modernistas. Qual que era a história do modernismo, né? Aquela mão pesada, é assim, vai ser assim e ponto, né? Isso. Então a gente já não tem mais essa pegada, que bom, né? Falando de urbanismo, né? Mas ao mesmo tempo também isso não quer dizer, falando de uma forma mais geral, a gente tem dois lados, né? Assim, eu não acredito pessoalmente, profissionalmente, na mão pesada que fala é assim, ponto e acabou, porque se as pessoas não quiserem, não vai ser, né? Mas eu também não acredito, do outro lado, do 100% arquitetura e urbanismo sem arquiteto e urbanista, né? Eu acho que pode existir um meio do caminho, né? O que eu mais acredito é que a gente precisa de conhecimento técnico e a gente precisa das pessoas que usam o espaço, e essas pessoas que usam o espaço, elas têm que ser ouvidas, né? Então, eu acredito que essa seja a melhor forma. Então, tudo que vem mais de baixo e vai para cima é melhor, né? Então, de fato, eu não sei o que faria, se aquilo fosse construído, o que faria aquilo se manter. Eu já ouvi histórias dos dois lados, na verdade. Então, eu já eu já vi claramente a possibilidade de um espaço aberto que é ocupado. Mesmo em Paraisópolis. Tem um lugar ali, o Grotão e o Grotinho, que tem um terreno super drástico, assim, um declive muito grande, que sempre tem problemas de solapamento, incêndio, chuva e tal. Ali houve um projeto de requalificação, com uma escadaria linda, uma escada elevada e tal. As pessoas usaram a escada como estrutura para a casa delas, lateralmente, embaixo e tal. Por que também? Porque eu diria que, sei lá, vamos tentar pisar no sapato de outra pessoa, né? Calçar o sapato de outra pessoa. Eu diria que talvez a questão habitacional, ter um teto e você não ter o teto, aquilo vem antes. Então, se você não tem o teto e você precisa de um teto, aquilo é um espaço, você tem um buraco ali, você vai ocupar aquele buraco. Então, daí nesse ponto, acho que a gente acaba tocando as questões de política pública, né, que não estão contemplando essa questão, né? Mas já ouvi relatos também da professora Catarina Pinheiro, na Zona Norte de São Paulo, de ter territórios maiores, não lembro se era Brasilândia, não lembro especificamente, mas que tinha um lugar, um trecho, um terreno, que era vazio e a comunidade mantinha vazio. Então, eles criavam... como o campo de futebol também. Eu ia dizer isso. No campo de futebol ninguém invade. Né? Então, esses sinais, essas lógicas, elas podem propiciar o uso de espaço. E também as coisas mudam, né? Vamos imaginar que o campo de futebol é sagrado? Sagrado. Mas pode ser que por algum motivo as coisas mudem, as necessidades mudem e aquilo cai por terra, né? E daí, sem ser, eu não sei se chegar a completar, sem ser romântico, isso é um pouco da mágica do que a gente faz. Porque... E aí, só para... E aí o que você fez, às vezes, me remete um pouquinho àquela questão daqueles projetos do Aravena, que ele também tem meio que olha, você tem isso aqui, mas você expande, certo? E você faz meio que ao seu modo, entendeu? E aí aquilo vai criando identidade, aquele lugar vai criando identidade. Vai ser o que acontece geralmente nos nossos conjuntos habitacionais, né? Você tem aquelas caixas repetidas, ali você cria realidade diferente. Então, você tem ali, né, aquela realidade posta e ela se constrói ao longo do tempo, ao longo da necessidade, né, à medida da necessidade. E, assim, eu acredito que, embora você não tenha um confinamento, como ele fez, tal, ele limitou ali, mas você também tem esse quê de, olha, meio que faça você também, faça você mesmo, o caminho é esse aqui. E aí eles vão entendendo e vão se entendendo como comunidade. E eles têm uma força muito grande, eles têm uma noção muito grande de territorialidade, né? Eles ali, a territorialidade ali, por exemplo, é muito importante. E preservar os espaços e a sua noção também de comunidade é importante, né? Mas, assim, Daniel, é muito interessante, só rapidinho, só para concluir, certo? Então, a proposta é justamente, eu acho que seja essa, de construir, né? De propor, esperar como aquilo vai acontecer. Mas
mais ou menos por aí. E parabéns. Obrigado. Eu vou, assim, digo, desculpa, pode falar, Eduardo. É o incremental, né? Então, é incremental pelas mãos do arquiteto ou pelas mãos da comunidade, né? Isso já acontece ali, né? De qualquer forma. Eu vou abrir também, vou pedir para, assim, vou abrir espaço, porque senão os meninos vão poder fazer perguntas também, né? Então, assim, fique à vontade, até porque a CEMAL é feita para vocês, né? É isso aí, professor. Mas foi muito boa a colocação, Daniel, também. Pessoal? Não? Ninguém? Oi, Natasha. Eu não tenho pergunta, não, só queria parabenizar mesmo, porque é um conteúdo muito interessante. É uma pauta que os arquitetos em geral deveriam ter como base, né? Porque é um assunto que eu particularmente considero como um dos mais importantes da arquitetura. Já falei em outras oportunidades com alguns professores que, para mim, a arquitetura é, antes de tudo, qualidade de vida, e essa é a definição que eu tenho para mim. E para nós termos uma qualidade de vida bacana, nós precisamos ter um ambiente propício, e dentro desse ambiente propício entram também as questões sustentáveis, ambientais, né, que são questões extremamente importantes, que nós estamos esquecendo um pouco do nosso planeta, em todos os aspectos. Então, é uma área importante, interessantíssima, particularmente é uma das minhas favoritas, e espero ter a oportunidade de poder me aperfeiçoar um pouquinho mais. E é isso, obrigada pela oportunidade de ouvi-lo e por todo o conhecimento partilhado. Obrigado, Natasha, pelas palavras. Tamo junto, né? Vamos ver como a gente faz diferente, né? Como a gente pode fazer diferente. E retomando, destacando o que eu falei no início, a gente tem muita coisa boa, mas a nossa arquitetura muitas vezes piora. A gente não pode aceitar que isso aconteça dessa forma. Não pode, né? Então, como que a gente pode, de fato, entender questões quantitativas de forma qualitativa? Como a gente pode usar diferentes escalas? Como o professor Daniel falou, a questão de articular os diferentes conhecimentos. Não dá para fazer... Então, por exemplo, falando de questão de sustentabilidade, de conforto, não dá para fazer assim, eu fiz as pranchas do projeto e depois você faz a prancha de conforto. Isso não existe, né? O conforto, as questões de sustentabilidade estão ali desde o início, né? Então, tudo permeia o projeto. Isso é uma forma de fazer projeto, né? E tem uma coisa, não tem nada a ver, mas só para deixar como mensagem, assim, tem uma coisa que eu gosto muito de falar para alunos de arquitetura, que é o seguinte: lembrem-se que quando vocês estão fazendo um projeto, vocês têm várias formas de fazer o projeto, não tem receita, tem sempre o vai e volta, cada um vai descobrir o seu jeito de fazer projeto, mas fiquem com isso, assim, é uma coisa muito simples, mas que eu, como aluno, eu demorei bastante para entender. Então, por isso que eu compartilho com vocês. Todas as formas de corte, modelo, planta, todos eles devem ser usados como ferramenta de projeto, não como ferramenta apenas de representação. Então, com certeza, os professores vão concordar comigo, tenho certeza. Uma semana antes da entrega, os alunos falam: professor, posso fazer só um corte? Ou tem que fazer 3 cortes? Quantos cortes tem que fazer? Isso não é uma pergunta que deveria ser feita, né? Por quê? Porque você vai fazer a quantidade de cortes necessária para que você projete o seu projeto, né? Então, depois, é claro, você vai fazer o corte ali, depois você vai tratar o corte da forma que você quiser para transformar aquela ferramenta de projeto numa ferramenta de representação. Daí vai ficar bonito aqui, tudo bem. Mas, mais do que isso, é uma ferramenta de projeto. E às vezes demora para a gente prestar atenção. Eu demorei. Então, por isso que eu compartilho. Eduardo, vai falar? eu só fazer um adendo. Isso também serve para detalhamento, tá? Tá. Então, Eduardo. ainda hoje meu patrão brincou comigo, mostrando algumas coisas do Pinterest, né, sobre decoração e tal. E aí ele falou comigo: tá vendo, Natasha, hoje em dia qualquer um pode ser arquiteto. Eu falei: não, senhor. Qualquer um pode ter bom gosto e fazer uma decoração, mas para ser arquiteto realmente precisa estudar. E a sua fala hoje enfatiza ainda mais isso, porque é o que eu digo sempre isso em relação aos engenheiros,
que colocam lá nas suas atribuições projeto arquitetônico, e isso para isso para mim não é coerente, porque eles não são aptos, né? E a mesma coisa foi essa fala que me disseram hoje. Você pode sim fazer uma planta, você pode elaborar, só que é óbvio que para ser arquiteto, para projetar, para poder elaborar aquela planta com o real intuito da arquitetura, são as melhorias de vida da sociedade, realmente você precisa estudar bastante, porque não é fácil, conforto ambiental, é uma das disciplinas mais difíceis do curso. A maioria que está aqui presente acredita que ralou bastante para passar, né, Elcio? Né, não existe conforto ambiental, existe boa arquitetura. Sim, é uma junção. Ótimo. É uma junção, tudo é interligado. É como o Eduardo falou, não pode pensar em um e depois no outro, todos estão sempre ali conversando e precisam chegar no consenso. E é isso. Perfeito. Eu só professor queria... Daniel. Só reforçando lá, Eduardo, você falou dos cortes e tudo, é quando a gente sai do 2D para o 3D, né? Quando a gente começa a trabalhar com corte, como concepção de projeto, né? Você começa a entender como é que vai ventilar, tal. Para ter espaço, né? Para ter espaço. Não tem espaço se não é de outra forma. Eu só acho assim, para ser arquiteto também, Natasha, tem que ter uma coisa que é básico, que é empatia, sabe? Empatia é uma coisa que você assim, você tem que olhar para o outro, entender o que o outro necessita e projetar. E uma coisa que o trabalho do Eduardo também traz é assim, eu acredito nisso, e as paredes da USP, da FAUSP lá de São Paulo está cheia disso, né? Tem abaixo da ditadura de 70, a pessoa tem que sonhar, tem que correr atrás e tem que tentar mudar a realidade, sabe? Então, assim, que é o seu trabalho. Eu acho que o seu trabalho é isso, é essa angústia. A gente vai para reuniões de AB e o pessoal assim ainda é angustiado. Eu falo assim, que bom, né? Que a gente não morreu esse espírito. Exato, concordo plenamente, Elcio. E tem uma questão assim que é o seguinte, por exemplo, a gente de vez em quando a gente encontra profissionais ou alunos que estão ali meio que anestesiados. Isso não é legal, né? É importante que sempre vocês estejam alertas ao que está acontecendo. Né? Então, não é alerta em situação de desconforto, mas prestando atenção no que acontece à volta de vocês. Quais são os problemas, quais são os pontos positivos e como eu posso mudar. Então, por exemplo, comparando, assim, falando de forma prática, numa disciplina de projeto, numa OC de projeto, tal, específica, geralmente o professor chega lá e fala, ó, esse é o terreno, esse é o programa, tananana. Mas quando vocês vão fazer um projeto específico, seja no trabalho final, no TFG, no TCC, ou mesmo na vida real, vocês vão definir isso. Então, vocês têm que acreditar no que vocês estão fazendo e por que vocês estão fazendo, né? É sempre importante saber o porquê vocês estão fazendo. Porque senão vocês estão ali seguindo, vocês estão fazendo tudo de forma anestesiada. Não é anestesia, é estesia o caminho. Né? E deixa eu só falar uma coisa bem assim. Eduardo, eu morei 8 anos em São Paulo, conheço a professora Joana, por isso que eu falei também, tal, mas assim, a realidade é um pouco diferente, né? Você tem uma quantidade de profissionais, você tem um poder de intervenção bem assim dividido entre arquitetos, e esses meninos vivem e convivem com a realidade que é assim, existe uma demanda enorme e a falta de profissional, né? Falta de profissional, falta de gente que repense essas soluções, que vejam esses problemas e que venham propor situações. Você tem secretário de município que é analfabeto, né? E aí você vai com a falta de esclarecimento, não nada contra o analfabetismo, mas a falta de esclarecimento. E aí, assim, é um campo aberto para vocês, né? É isso que toda vez a gente bate na tecla, é um campo aberto, né? Então, falta fazer só. Vamos em frente, né? Pessoal, perguntas? Lance um aí, Elcio, daquelas que só você sabe. Não, eu tenho várias, eu podia ficar aqui a tarde toda, na verdade. A primeira pergunta, assim, em relação diretamente ao trabalho, é que quando você levanta a questão térmica e você levanta assim que só tem uma janela, tipo,
não mostra, de repente, nessa janela que tem na fachada, na outra, se existe possibilidade de ventilação cruzada e se tem um ambiente fluido. Eu acho que isso daí também poderia ser alguma coisa que, assim, contribuiria como... Só que é difícil você fazer o levantamento tipológico disso da favela inteira, né? Então, geralmente, o que acontece é que não tem. Geralmente só tem uma abertura. Então, aquele gráfico é de uma situação típica que tem só uma fachada com abertura, e aquele caso específico daquele gráfico era uma abertura e a cobertura era laje exposta. Era o último pavimento e sem uma cobertura acima da laje. Mas aquilo ali foi uma simulação ou foi uma medição? Foi uma medição. Foi uma medição. Certo. E daí depois a parte analítica, eu usei o Arquitrop, é isso? Ecotec, eu vi. Não, mas antes na escala urbana foi o Ecotec, e daí na escala edilícia foi o do Roriz, é o Arquitrop. É Arquitrop. Em dose e tal. Não lembro bons tempos. Boas referências, né? Total. O Roriz é Ecotec, sensacional. Joelson lançou uma pergunta aí no chat. Desculpa aí, que eu fico... Joelson. Quanto tempo? Eduardo, quanto tempo você usou para produzir esse trabalho? Beleza. Então, o mestrado em si, né, que vão até as estratégias, sem a parte do projeto e tal, né, só com as estratégias gerais, aquilo foi de 2012 a 2014. Então, foram 3 anos. 12, 13, 14, 3 anos. E daí, depois daquilo, foram surgindo os outros projetos. Né? Então, em 2017, eu fiz aquele outro projeto, daí ele se prolongou até 2018, eu terminei em 2019. Então, esse é o horizonte. Joelson, podia perguntar oralmente, né? É que Joelson que mais fala, sabe? É que não teve claramente, você não falou, Elcio, do ponto. É por isso. Foi isso. Pronto. Valendo ponto. Opa! Não, ele tá... Olha, tá vendo? Josi que tava calado já falou, tá vendo? Não, mas ele explica muito bem. Gostei. Que bom. Valeu, Josi. E daí, o seguinte, né? Vejam lá, entrem para ver as estratégias e a gente pode conversar sobre isso. Sei lá, se vocês tiverem algum, sei lá, olha, por que você não faz isso e tal? Gostaria de ouvir de vocês em relação a isso também. Aquela outra plataforma, desculpa. Aquela plataforma que você criou de divulgação das questões de conforto, ela é o quê? Instagram? Não, é um site. Um site? Entendi. Aí é interessante ter, de repente, se você me disser, eu boto aqui no... eu vou pôr aqui, ó. No bate-papo. Só um minutinho, deixa eu pôr da parte inicial. Deixa eu ver como eu volto pra lá. Aqui. Tá aqui, ó. A Diane colocou, ela é rápida, viu? Isso aí. É o change, deixa eu ver. Isso. Isso, daí esse é o light, daí tem o geral, né? Vai andando lá, tem o sun, tem o... Ótimo, Jane. Perfeito. Muito bom. Pessoal, alguma pergunta? Se a pergunta de Joelson foi por causa da questão do desenvolvimento da monografia, eu só queria dizer que são outras proporções, viu, Joelson? Outras proporções. Considerando... Diga. Mas daí você fala assim, um pouquinho a menos, né? Só um pouquinho. E assim, convido assim, do mestrado está falando de 3 anos, tiveram disciplinas nesse meio termo, que elas vão sendo ministradas, você vai aproveitando ou não, vai desenvolvendo os trabalhos em paralelo, e aí vai, sabe? Não é só o trabalho também, viu? Exato, diferente. Professora Andréa, boa noite. Oi,
Eduardo, parabéns pelo seu trabalho. Eu estava Muito aqui obrigado. tentando me concentrar no que eu te falei, mas eu não conseguia. Queria prestar atenção exatamente na sua apresentação, Que ótimo. que foi assim maravilhosa, né? Encantadora, um trabalho lindo. Muito obrigado. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu acredito que nós vamos convidar outras vezes aí, tá? Deixar a porta Combinado. aberta. Ótimo. Contem comigo. E estamos à sua disposição também, tá? A Obrigado. porta aqui também está aberta para você. Muito obrigada. Já estamos também com a próxima palestrante também na sala, tá? Que é a professora Flávia Panini. Acredito que eu falei correto. Já Oi, está Flávia. aqui também, aguardando aqui. Então, podemos concluir, né? Pronto. Agora é só fazer o convite para o Eduardo também e a professora também, quando tiver passado essa pandemia, ver se aqui não é quente de verdade. Vim nos conhecer, né, Elcio? Já leva um Total. calorzinho um calorzinho para lá também. Pronto. Tudo Boa. fechado. Combinado. Combinado. Então é Obrigado, isso. Obrigado, gente. Eduardo. Valeu. Obrigada, Foi um prazer Eduardo. conhecê-lo, tá? Obrigada, Prazer, gente, pela até a próxima. participação. Obrigada, Elcio, Daniel. Acho que Renata está por aí também, né? Tá. Obrigada aí a todos. Tchau. André, a gente dá um intervalo, já começa de vez, né? Já começa, né? Deu uma paradinha aí na gravação, Deixa eu parar. Stop. que aí já começa da outra.